1 Coríntios 9, 27, o segredo para o poder. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, reprovado. Existe uma maneira exclusiva para adquirir unção e poder. E há somente dois caminhos para isso. Você precisa entender que unção é a riqueza de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada chama unção de perfume. E ela diz que essa unção, ela pode ser contaminada com as moscas. Que por mais importante que seja o perfume, se cair mosca, ele não presta mais. Você precisa entender e valorizar que essa unção é um perfume, é um elixir caríssimo da parte de Deus, disponível a cada um de nós. E a única maneira de nós adquirirmos unção é comprando. Ainda que você chegue na igreja e a use gratuitamente, receba gratuitamente, você precisa adquirir e comprar unção. Como é que essa unção é dispersada na Bíblia Sagrada? Você vai parar para pensar que Adão caiu comendo. Adão caiu. Por que Adão caiu? Porque ele quebrou um jejum. O pecado nasceu com comida. Mas biblicamente falando, Deus falou para Adão: não coma disso, faça jejum para sempre dessa árvore. E ele comeu. O pecado nasce de uma falta de jejum, o pecado nasce de uma quebra de jejum, e o pecado nasce com a comida. E olha que interessante, Adão caiu comendo, Jesus venceu jejuando. Jesus começou ignorando a comida, fazendo um jejum, e Adão caiu comendo. Por quê? Presta atenção. A Bíblia Sagrada diz que Jesus começou o seu ministério deixando de comer. O que Adão perdeu quebrando o jejum? Ele perdeu domínio. Ele perdeu domínio sobre si, diz a Bíblia, e o pecado deve dominá-lo. O que Jesus conquistou com o jejum? Domínio. Exatamente aquilo que Adão perdeu, Jesus conquistou. Força, domínio, autoridade. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele jejuou. E porque ele jejuou, ele saiu cheio do Espírito Santo. Jejum na Bíblia restaura poder e domínio. Vou repetir. Jejum na Bíblia restaura poder e domínio. Adão perdeu poder e domínio por causa de comida. Jesus recebeu poder e domínio porque fez jejum de comida. Jejum libera poder. Antes de prosseguir, Jesus ensinou 53 doutrinas em 3 capítulos, em 118 versículos, naquilo que ficou conhecido como Sermão do Monte. São 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. São 118 versículos e são 53 doutrinas. No capítulo 7, São Mateus, sobre Jesus e as doutrinas, escreve: concluindo Jesus o seu discurso, toda a multidão se admirou de sua doutrina. 53 doutrinas. Ou seja, o ensinamento do Sermão do Monte, ele transcende os 10 mandamentos.
Ele é superior aos 10 mandamentos e muito mais duro. Nos 10 mandamentos, adultério é fazer sexo. No Sermão do Monte, adultério é cobiçar. É dizer, lá em casa, pronto, bastou. Você vê como que a coisa complica. Jesus nos 10 mandamentos diz, quem adulterar, morre. No Novo Testamento, quem tiver ódio, quem cobiçar uma mulher, morre. Nos 10 mandamentos, matar, morre. No Sermão do Monte, odiar, morre. Odiar já é assassinato. Ou seja, quer dizer que o Evangelho de Jesus, ele elevou o padrão. Ele não diminuiu e nem suavizou o padrão. Ele elevou o padrão. Mas com isso, eu estou dizendo a você que o propósito para o poder na Bíblia, ele passa pela renúncia. Receber poder é diferente de andar em poder. Andar debaixo da unção. Andar debaixo de poder e graça da parte de Deus. Então, por exemplo, o jejum foi feito na Bíblia para liberar poder. Pensa comigo. Todas as religiões jejuam. Quando você vai para o povo de Deus, eles não têm sede de caminhar no poder de Deus. Eles não têm fome de caminhar na graça do Senhor. Não têm fome de caminhar com o Espírito cheio de poder, cheio de unção. Porque existem preços para o óleo. O perfume, o óleo é o perfume caríssimo, que ainda que seja despejado gratuitamente em algum lugar, como por exemplo na igreja, você precisa andar debaixo da unção. Aí você vai ver que na história religiosa do mundo, toda religião, nem toda tem oração. É uma que tem umas coisas esquisitas, mas toda religião tem jejum. Por quê? Por que o jejum extrai e traz poder? Joel, capítulo 1, no versículo 14. Vamos ler Joel 1 e 14. Diz assim: santificai um jejum. O quê? Apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus que te chamou. Irmão, o Velho Testamento é recheado de momentos importantes de consagração, de jejum, para Deus ungir o povo. O jejum é um chamado à santificação. O jejum é um chamado ao arrependimento. O jejum é um chamado a auto-humilhar-se. E o jejum é um chamado a avivamento, a andar em poder. E é tão verdade que Jesus promete para os irmãos que jejuam vencer demônios difíceis e até impossíveis de serem vencidos. Em Joel capítulo 2 e 12, a Bíblia também afirma que se nós quisermos retornar a Deus, Joel 2 e 12, isso só é possível de todo o coração através do jejum. Ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim. Diga comigo, convertei-vos a mim. Converter-se, voltar ao Senhor. E isso só é possível se for de todo o coração. E o que é uma conversão de todo o coração? Isto com jejum. Se o seu retorno ao Senhor não for debaixo de um jejum prolongado, você não consegue fazer isso de todo o coração. E Deus não aceita uma conversão, um arrependimento, se não for de todo o coração. Ele diz, convertei-vos a mim de todo o coração.
e isso com jejum. O jejum e a oração possuem mecanismos poderosos. Um dia o irmão me perguntou, qual é o mais importante? Jejuar ou orar? Eu disse, qual é o mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda do avião? Mas a oração, ela alcança um objetivo e o jejum alcança outro objetivo. A oração lida com a alma, o jejum lida com a carne. Por isso que na Bíblia diz, se humilhar, se orar, se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Perceba que a humilhação não é algo que Deus faz com você. A Bíblia usa-se os termos, se humilhai, ou humilhai-vos perante o Senhor. E a maneira bíblica de praticar humilhação é através do jejum. O jejum trata a carne, o jejum trata a carnalidade, o jejum trata a mentira, o jejum trata o pecado carnal, o jejum trata hormônio, o jejum trata tudo isso. Então, aqui o texto de Joel não está falando, irmãos, de gente desviada. Ele está falando de gente crente que abandonou sua vida com Deus, vida de oração e consagração. E mesmo estando na igreja, o chamado do Senhor a esses irmãos é, volta para mim. Irmão, se você não tem uma vida diária de devocional ao Senhor, é muito difícil o que eu vou falar, mas é verdade. Isso não é fé prática, isso é religião. Qual parte da Bíblia você leu que Deus, nesses últimos tempos, nos isentaria da busca e da procura e do lugar secreto? De onde nós tiramos a ideia que o crente na graça hoje não precisa mais orar e jejuar? Como eu disse a você, por exemplo, se você pega Mateus no capítulo 6, no Sermão do Monte, o livro, o Sermão do Monte, 75% dele é sobre jejum e oração. E o resto, aí é um monte de coisa, casamento, perdão, mas a oração e o jejum lideram, né, as hashtags do Sermão do Monte. Lideram as menções do Twitter do Sermão do Monte. Por exemplo, Jesus, quando vai falar, está no capítulo 6, ele diz assim, ó, quando, pois, jejuardes. Notem que a Bíblia não diz se jejuar, ela diz quando jejuar. E ela continua, quando, pois, orardes. Ela não diz se quando for orar, ela diz quando orar. Significa o quê? Significa que a Bíblia está conversando com alguém que ela entende que é de oração e jejum. Por isso que ela usa o termo quando, não se. Significa que a Bíblia não tem assunto na vida de um crente que não tem vida espiritual. Não tem. Pode abrir a Bíblia. Ela não... tem. O assunto que a Bíblia tem para um crente que não tem vida espiritual é arrependa-se e volta ao primeiro amor, às primeiras obras. Por isso que Joel 12 usa o termo, volte-se para mim, de todo o coração. De todo o coração significa, e isto com jejuns. Jejum é voltar ao Senhor. E não fala de gente desviada, não. É voltar à comunhão. Gente, eu vou falar um negócio aqui. Não espero que você se chateie comigo. Mas é bíblico. E eu te explico um dos motivos. Por exemplo, o perigo de um ídolo mortal, tal como Baal, Astarote, Moloque, Milcom,
que nós temos na Bíblia, que é o perigo da comida ser tratada como um ídolo. Na Bíblia Sagrada, a comida é ídolo, tal como os outros ídolos da Grécia, da Roma, Pérsia, Babilônia ou etc. Aonde você vai perceber que aonde estão os maiores pecados, ali você vai ver comida, bebida e sexo. E uma das coisas poderosas que o jejum faz é nos libertar da idolatria. 1 de Coríntios 9 e 27, texto lido, diz assim, vamos ver de novo. 9 e 27 de 1 de Paulo aos Coríntios. Ele diz: subjugo meu corpo, reduzo a servidão. Do que ele está falando? Já vamos descobrir. Para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma forma a ficar reprovado. A preocupação de Paulo era que a carne pudesse dominá-lo. Era ele virar um pastor carnal. E ele não está falando necessariamente de um pastor pecador, caído moralmente. Ele está falando de um pastor carnal. E ele diz o seguinte: eu preciso esmurrar a minha carne, para que pregando aos outros, eu não venha eu mesmo ser reprovado. A palavra escravidão aqui mencionada por Paulo, ou sujeição, dita aí por Paulo, é a palavra grega doulagogeu, que quer dizer severa disciplina. Paulo está falando de duas disciplinas poderosas, e elas são oração e jejum. Paulo afirma que ele pratica essas duas coisas para não envergonhar o evangelho. Nós estamos vivendo uma temporada aberta de escândalos. E os escândalos começaram a partir do momento que os servos de Deus passaram a operar no automático. Nós nos tornamos bons palestrantes, bons pregadores, dominadores de palco, carismáticos, e a gente consegue diminuir o ambiente, arregimentar atenções, e abandonamos e trocamos a unção pelo mindset. Mas o pregador, ele tem que subir quase morrendo. É um homem morto para um povo morto. Tem que subir desesperado. O jejum traz na gente um senso de dependência de Deus que o homem carnal não tem. Ele realmente acredita que no céu, mas a Bíblia não diz homem bom e carismático. A Bíblia não diz homem bom e talentoso. A Bíblia não diz homem bom e bonito. A Bíblia diz homem bom e fiel. Servo bom e fiel. Deus não cobra de você seu talento. Ele cobra sua lealdade e fidelidade a Ele. Aqueles que jejuam e que oram estão dizendo a Deus que não podem caminhar um passo, ainda que tenha 40 anos de ministério, 50 anos de ministério. Esses homens acreditam que precisam de Deus toda vez que vão falar sobre Ele. A maneira como nós vamos viver um avivamento e fazer com que acabe esse ciclo de escândalo é se voltarmos para Deus com jejuns. Ai, pastor, eu tenho um problema com jejum, eu tomo um remédio. Tem muito tipo de jejum, irmão, muito tipo de jejum que não prejudica você. Na Bíblia até criança jejuava. Até criança de peito jejuava. Até bichinho jejuava. Quando era dia de jejum, até os animais jejuavam. Quando eu vou fazer jejum lá na igreja, aparece na minha mesa uma pilha dessa altura de atestado médico.
todo mundo está morrendo naquele atestado. Tem irmão que eu nem sabia que tinha essa doença. Umas doenças com os nomes. Irmão, esse dia o cara falou, mas que doença é essa aqui? Essa doença aí é tolerância à televisão. Pô, tá, irmão, o que isso tem a ver com jejum? É que eu tomo um remédio para controlar o TDAH. E o que o TDAH impede o jejum? E aí eu falei, irmão, você não precisa trazer para mim atestado. Faz se você quiser. Eu não insisto ninguém em fazer jejum. Não precisa trazer atestado. É você e Deus. É Deus que conhece seu coração. Sabe que tu está brincando com Ele. Quer fazer, não quer. Mas quando tu for no gabinete desesperado, pedindo ajuda para lidar com certas questões que você não consegue mais e que não vê a bênção de Deus, não vê o milagre de Deus, eu vou falar assim, ó, quantos jejuns de milagre, de poder você já fez na igreja? Paulo afirma que ele praticava constantemente jejum e oração. Mas veja, porque um dos motivos de Paulo, 1 Coríntios 10 e 7, como a comida, falado por Paulo, pode se tornar um Deus que impede a unção de Deus de fluir na sua vida. Olha o que diz esse texto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir. Não pratique a imoralidade. Primeiro que Paulo está dizendo que o ato terrível dessa cumilança é um ato de idolatria. Pronto, gente. Isso aqui não tem que ficar chovendo molhado. Segundo, ele chama de pecado moral, que aí já é pecado. Ele diz assim, ó, não pratiquem a imoralidade. Por quê? Uma coisa vai levando a outra, bebida, comida e sexo. E era o costume da igreja, do povo da cidade de Corinto. Olha os ídolos citados por Paulo aqui, ó. Comida, bebida e sexo. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre pornografia, provando que pornografia é ídolo, é imoralidade, é a mesma imoralidade a Astarote e a Diana. O texto ainda diz, no verso 9, confere, e aí agora é um pouco mais grave, não provoque a ira do Senhor. A gente tem que entender a comida nisso aqui, gente, que é tão sério que termina assim, ó, não provoquem a ira do Senhor. Não tentemos a Cristo, né? Então o jejum é colocar carne sob sujeição. É você dizer para a carne que quem manda é você. Que ela não te domina. Ela não pode te escravizar, muito pelo contrário, é você que traz ela sob sujeição e mortificação, e é você que traz a carne de volta ao Senhor na prática da oração e do jejum. Mas antes de você entrar em jejum, você precisa saber de algumas coisas. Primeira coisa que você precisa saber antes de entrar em jejum. Esse jejum foi dado por Deus. Deus te chamou, porque jejum é diferente de oração. Jejum você tem que ser convocado. Tá? A igreja primitiva jejuava toda quarta e toda sexta, de 18 a 18. Quarta e sexta. Os avivalistas passaram a ter essa prática do jejum antes dos avivamentos. Wesley, McCheyne, como eu falei, Wesley jejuava quarta e sexta e orava a partir das 4:30 da manhã. Aí você vai ver a história desses avivalistas, você descobre por que aconteceu um sonoro e poderoso avivamento. Jejum e oração. Vamos lá, irmão, pensa cá comigo. Por que você é crente? Porque você serve o Senhor. E você serve ao Senhor como? Lista para mim
5 coisas espirituais que você faz no seu serviço ao Senhor. Que faz, não é que faz de vez em quando. Se você conseguir listar 5 coisas espirituais que você faz na prática que a Bíblia manda fazer, eu vou te considerar um servo bom e fiel. Eu vou perguntando e você responde para você mesmo. Você jejuma? Não responde para mim. Vou te ajudar. Você ora todo dia, como a Bíblia manda? Você lê a Bíblia diariamente, como a Bíblia manda? Você faz caridade, porque está no Sermão do Monte, faz parte das 75% da pregação de Jesus, ajudar os pobres. Ele diz, quando, pois, deres esmola. Você faz isso? Você serve na casa de Deus? Serve. Veja. Não, eu vou na igreja. Por vir é religião. A nossa vida, irmãos, é uma vida de prática. Nós não somos religiosos. Nós não estamos equiparados ao budismo, shintoísmo, seichonoísmo ou etc. Nós não estamos comparados a eles porque nós praticamos a nossa fé. Se a gente não praticar a nossa fé, não somos diferentes de um muçulmano, de um budista, um shintoísta. Nós amamos o próximo, nós ajudamos os necessitados, nós ofertamos, nós dizimamos, nós oramos, não abandonamos a oração, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia todos os dias, a gente pega nela e abre e faz o devocional. Ah não, mas porque o devocional agora é... Esse dia está lá minha esposa, com o aplicativo devocional, e aí ela amanhece o dia... Abre o aplicativo e lê um devocional de 1 minuto. E ainda posta na internet. E escreve, tá pago. Agora parou. Falei, amor, meu amor, isso aí é bacana, joia, mas esse negócio aí não é devocional, não. Isso aí é um meio que está te roubando a vontade de ir para a Bíblia. Para com isso. Não, nada substitui o fervor da palavra de Deus. Uma das coisas que é avivamento na Bíblia é esse retorno. Quando a Bíblia diz, o Senhor diz, voltem-se para mim, o termo voltar para mim ali é voltar. Voltem-se para a leitura da palavra, voltem-se para a prática da oração, voltem-se para o jejum. Irmão, por que a gente tem que orar todo dia? Porque a gente peca todo dia. Então todo dia você tem que ir a Deus arrependido dos pecados que você cometeu e até de pecados que você não sabe. Como é que a gente passa ignorando que um cristianismo é fé prática? Não é fé religiosa, é fé prática. O cristão é aquele que ora um Deus vivo. O cristão é aquele que decora a Bíblia. Por que você decora a Bíblia? Para sair pela boca, para falar para alguém, para pregar para alguém, para evangelizar alguém. O cristão é aquele que se preocupa com a sua espiritualidade. Ele pratica devoção, ele pratica santidade. O que é praticar a santidade? Forçar, esmurrar a carne, como Paulo falou. Então, número 1, para você entrar no jejum, saiba, foi dado por Deus. Número 2, nunca faça um jejum só porque você quer fazer. Número 3, se você fizer um jejum para perder peso, você perdeu o jejum junto com o peso. Número 4,
O jejum tem que ser feito por motivos certos. Você está jejuando para quê? Para quem? Com qual propósito? Posso incluir questões pessoais? Deve. Mas o jejum ele deve ter uma organização. Nunca jejue sem que tu tenha por escrito os propósitos do seu jejum. E deve ser incluído as coisas concernentes ao reino de Deus e também as suas. Próximo motivo. Para quais necessidades específicas eu estou jejuando? Próximo. Quais resultados eu espero receber com o jejum? Em último, isso é o mais pesado. Toda pessoa em jejum está ministrando ao Senhor. O jejum te coloca na porta do reino de Deus. Batendo, tó. Você pula todas as etapas anteriores quando você está de jejum. Todas. Em jejum você está direto à porta. Batei e abri-se-vos-ai. Agora, como você está direto à porta de Deus, você tem que tomar alguns cuidados com o jejum. O que assiste, o que ouve, o que fala. Porque você está diante de Deus plenamente até terminar o jejum. É isso mesmo, você está completamente diante de Deus até terminar o período de jejum. Agora vamos aos tipos de jejuns na Bíblia e o que eles promovem. Cada um desses jejuns promovem o quê? Jejum número 1 na Bíblia, jejum de 3 dias. Jejum número 2 na Bíblia, de 21 dias. De 3, 40 dias. Eu coloquei os principais. Nós temos de 15 dias também e de 7 dias. Mas esses aqui são os mais mencionados. Jejum de 40 dias. Quem jejuou 40 dias na Bíblia? Moisés e Jesus. Temos outros? Provavelmente sim. Mas a Bíblia menciona? Não. Então nós vamos mencionar somente Moisés e Jesus. E aí você pergunta, o que cada um deles, Jesus e Moisés, recebeu como fruto desse jejum? Que coisa isso, gente, isso é muito tremendo. Moisés jejuou e Deus deu a ele os 10 mandamentos. Jesus jejuou e a Bíblia diz, ele foi ungido pelo Espírito Santo, por isso andou curando e fazendo bem a todos. Jesus é o início e a adesão à graça. Moisés a lei. Moisés recebe a lei depois dos 40 dias. Jesus recebe a graça depois dos 40 dias. É poderoso ou não é? Agora é interessante você perceber que Jesus não fez jejum de água. A Bíblia diz que ele teve fome e não sede. A Bíblia diz que os anjos vieram e deram comida, não bebida. Então Jesus teve acesso à água. A Bíblia não fala nada contra a água. Mas você percebe que o jejum de 40 dias, ele é um jejum muito exclusivo, não é para todo mundo, na realidade não é para 99,9%. Se na Bíblia só encontramos 2 que fizeram, não adianta você falar, vou fazer um jejum de 40 dias. Eu já vi gente ir para UTI por causa disso. Mas dito isso, o jejum de 21 dias, nós temos só um irmão na Bíblia, que a Bíblia diz que ele jejuou 21 dias. Agora, um detalhe no jejum de 21 dias, que muita gente não percebeu na Bíblia. O que é jejuar 21 dias na Bíblia Sagrada? Esse é um dos jejuns mais poderosos da Bíblia. Jejuar 21 dias na Bíblia é interessante, e você começa entendendo ele. Diz Daniel, por 3 semanas, eu não comi nada que fosse gostoso. Mas aí você já percebeu de onde nasceu o jejum de Daniel? Lembra você? Daniel acaba de chegar no castelo, e lá na Babilônia. E eu não sei se você já leu isso na Bíblia, Daniel era eunuco. Sadraque, Mesaque, Abednego, eunuco. Tem gente que nunca parou para pensar nisso, mas eram eunucos. Então eles estavam trabalhando junto da família do rei,
para serem sábios dentro da Babilônia. E aí vem o líder dos eunucos e manda todo mundo comer. Come. Daniel e os seus amigos pedem para não comer aquele manjar. Então Daniel faz um teste com o líder do eunuco e fala assim para ele: deixa eu comer a minha comida por 21 dias. Se eu ficar feio, magro, a cara derretida assim, que você pode me colocar para comer a comida de vocês. A Bíblia diz então que Daniel propôs no seu coração, decidiu no seu coração fazer um jejum de 21 dias. O propósito do jejum de Daniel até nem era adquirir grandes revelações, unção e poder. Era se manter longe dos manjares da Babilônia. Quando ele termina, olha que interessante, quando ele termina o jejum, o líder dos eunucos olha e vê que Daniel e sua trupe está mais bonito do que os outros. Agora, isso tem uma explicação científica. Daniel tirou açúcar, pão branco e carne. E ele comeu produtos que não eram derivados do animal. Tudo que é legumes e frutas. É constatado que se você passar esse período de 21 dias se alimentando de coisas saudáveis, o seu corpo dá um upgrade celular. Ele cura 18 tipos de doença, H. pylori, problema de intestino irritável, e ele vai curando desde o esôfago, por onde passa o alimento, até o intestino e estômago. Aquelas bactérias que a carne criam dentro do intestino, fazendo com que você demore de uma semana e meia para colocar para fora a carne, essas bactérias passam a não existir mais, são as provocadoras de H. pylori, por exemplo. O jejum de 21 dias, ele não é um jejum só espiritual. Ele também é na Bíblia um jejum para santificar a saúde. Mas o que Daniel alcançou no reino espiritual? Abriu o reino espiritual para ele. Ele teve a revelação das 70 semanas. Ele viu Deus, o chamou de ancião de dias. São os 21 dias que faz de Daniel ser o João do Velho Testamento e o seu livro, o Apocalipse do Velho Testamento. Foi depois que ele jejuou que ele teve revelações profundas. Pastor, então eu posso fazer o jejum de 21 dias? Eu aconselho você seguir o vosso pastor, os costumes da igreja, porque jejum você tem que ser chamado para isso. Não é só querer fazer. Mas esse jejum, ele produz, o de 21 dias, ele produz um avivamento poderoso. Agora, jejum e oração tem um negócio interessante, que os irmãos precisam entender. Jejum e oração são depósito. A maioria faz jejum e oração esperando que ao terminar já tenha a resposta. Mas não é assim. O jejum você vai depositando. Aí chega uma hora que Deus diz, agora vem e saca. Talvez numa hora que você nem espera, acontece aquele milagre que tu estava pedindo ou propôs no período do jejum. É um depósito. Jejum e oração são depósitos que você vai colocando e vem o Senhor e te chama para sacar o seu milagre. Mas eu vou te falar, irmão. Você quer andar em visão, em revelação, a Bíblia, a letra fica gigante, bate na testa. Você precisa entender o jejum de 21 dias. Agora, você pare para pensar uma coisa. O jejum de 21 dias, pensa que é um jejum fácil. Eu posso comer por 21 dias? Pode, de fato. Eu posso comer fruta, legume? Pode, mas vai chegando no 10º dia, tu não aguenta mais. E se passar na sua frente um cheiro de pão francês... Em terceiro e último lugar, jejum de 3 dias. Gente, uma comparação entre o jejum de 21 e o jejum de 3. O de 3 é o pior. E eu te explico, o de 21 é parcial, o de 3 é total. O jejum de 3 dias não é só uma questão fisiológica, é uma questão espiritual.
É o jejum mais praticado na Bíblia e de todos o mais poderoso. O que ele provoca? E quem fez esse jejum na Bíblia? Vamos lá? O rei de Nínive, diz o texto bíblico em Jonas capítulo 3, verso 5. A pregação de Jonas chegou ao rei de Nínive. Ele saiu do seu trono, vestiu-se com saco, sentou sobre cinzas e promulgou um jejum de 3 dias. O rei de Nínive, salmo polaçar, cruel, maldoso, empalador, um monstro. A pregação de Jonas surtiu um efeito no rei, e o rei agora ordena que toda a nação, isto é, 350 mil pessoas, jejue 3 dias, até os animais, até as crianças, até as mulheres, e abandone os ídolos, e se converta ao Deus de Israel. Por isso que Nínive vive um avivamento de 100 anos, depois eles decaem, Amós vem, profetiza e são destruídos, mas durante 100 anos, tudo que nasce com jejum tem fruto permanente. O segredo da unção, Deus não quer que você receba algo para a semana. Ele quer que seja um fruto durável, um fruto permanente, algo que vai continuar na sua vida e na sua família. E o jejum e a oração é o velcro que cola a revelação de Deus em você. E você nunca esquece que cola o poder de Deus em você. O jejum reforma o homem, o jejum transforma o homem, o jejum muda o homem, o jejum traz santidade, o jejum traz pureza, o jejum traz humildade. Você percebeu que Jesus, sendo Deus, não abandonou as duas práticas? Oração e jejum. O jejum de 3 dias, então, em primeiro lugar, por 2 situações, ele é um jejum de milagre urgente, evitando dor e aniquilação. Nínive não foi destruída por causa do jejum, mas nós temos, dentro da Pérsia, o povo de Israel prestes a serem aniquilados. O pessoal costuma chamar esse jejum de Ester. Ester faz a mesma coisa do rei de Nínive. Ela promove um jejum de 3 dias de animais, crianças e tal. Minha filha tem 10 anos, desde os 5 anos ela jejuma. Ester e a nação jejuaram por 3 dias e a nação não foi aniquilada. É um jejum muito poderoso, gente. Quem mais jejuou 3 dias na Bíblia? Esdras. A nação se esqueceu de Deus. Construíram o templo de Zorobabel, um templo pequeno e de madeira. Só que o templo ficou fechado por 53 anos, de Zorobabel a Esdras, e o povo não ia mais na igreja. Quando isso chega no ouvido do sumo sacerdote Esdras, ele percebe que lá em Jerusalém não tem músico, em Jerusalém não tem sacerdote, em Jerusalém não há adoração e há culto. Ele entra em desespero. Primeira coisa que Esdras faz, chama 1.500 homens servos de Deus, músicos, levitas, adoradores, sacerdotes, e diz: vamos para Jerusalém levar avivamento. Na metade do caminho ele para num rio chamado Ava, e ele sobe numa pedra e olha para aqueles 1.500 homens e diz: nós vamos ficar aqui por 3 dias, fazendo o quê? Jejuando. O que Esdras queria? Um avivamento nacional, que o povo voltasse para Deus. Então ele e 1.500 servos de Deus jejuam, decidem chegar em Jerusalém 3 da tarde, hora de culto. Quando eles chegam, ninguém no templo, na hora do culto, ninguém. Esdras está cheio do Espírito Santo. Ele dobra o seu joelho e ele começa a orar. Sua oração dura 1h30. E ele chora, reclamando, falando: Senhor, como é que eu faço e tal. Quando ele olha, abre o olho, ele olha à sua volta. Há uma multidão que hiperlotou o templo, o alpendre. Aquele povo, ao ouvir a oração de Esdras, foram tocados. E aquela multidão estava ao lado de Esdras também, pedindo perdão pelos seus pecados. Um dos pecados da nação é que os homens voltaram a se casar com pagãs. E por
pura decisão daquele povo, eles foram desfazendo esses casamentos pagãos que estavam trazendo de novo os ídolos para dentro de Jerusalém. Por mais uma vez, o avivamento vem em Jerusalém, porque um servo de Deus, ou 1.500 servos de Deus, jejuaram por 3 dias. Então o jejum de 3 dias também é encontrado na Bíblia como um jejum que produz avivamento. Quem mais jejuou 3 dias? Paulo. A Bíblia diz que Paulo jejuou 3 dias e depois se converteu. O jejum de 3 dias, agora essa para mim é uma parte poderosa. Ele é um jejum que traz conversão de familiares queridos. Ele é um jejum que promoveu salvação e conversão na Bíblia. A minha esposa tinha um tio como pai para ela era órfã de pai, um homem rude, ruim. Durante mais de 20 anos eu preguei o evangelho para ele, ele ria na minha cara, zombava e até ficava bravo. Chegou uma hora que eu falei, eu não vou falar mais, ele já ouviu muito. Mas de repente a minha esposa, a família, descobriram que ele estava com câncer em fase terminal já, e que ele tinha algumas semanas de vida. A minha esposa falou, ai amor, eu queria que o tio Juca se convertesse. Ai, eu não quero que ele vá para o inferno e tal. O que eu faço? Falei, paga um preço de oração e jejum e prega. Ela orou e jejuou por 3 dias. Quando terminou o jejum, ela entregou o jejum, ela já pegou o carro e foi na casa dele. Falou, amor, ora por mim que eu estou indo lá no tio Juca. Falei, eu não preciso orar nada não, você já jejuou, orou por 3 dias, por que eu tenho que orar agora? Vai na sua fé, meu amor, vai, que o Senhor vai te usar. O homem era rude, gente, um italiano duro de coração. Ela entrou pela porta, ela não deu bom dia, boa noite para ninguém. Ela já olhou para ele e disse, tio, eu preciso falar com você, mas você não pode falar nada, tem que só me ouvir. Vai falar negócio de igreja? Vou. Você tem que me ouvir, depois você pode ficar com raiva de mim. Ele falou, olhou para ela e falou assim, você tem 2 minutos. Depois eu não deixo você falar mais. Tá bom, ela falou, é o suficiente. Ela só disse, Jesus morreu por você. E o motivo? Ele levou o seu pecado, sua condenação, a culpa do pecado, e levou sobre si a condenação do inferno. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E quer pagar para ver? E ela falou para ele, 2 minutos, gente, é tempo. Ela disse que quando ela começou a falar, parecia 1 hora. A sensação é que era 1 hora. Sabe como é que terminou essa historinha? Aquele homem de pé em lágrimas, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Experimente a jejuar por um ente, um parente, alguém que você quer a conversão. Aprenda a pagar o preço por eles. O jejum de 3 dias traz salvação àqueles que precisam. Eu vou concluir te dando um texto de Isaías 58, versos 6 e 7. Esse, para mim, de tudo, é o texto mais completo e mais revelador de jejum. Olha para mim aqui, presta atenção. Você vai ouvir algo que é uma grande novidade para você e revelação. Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedaça todo o jugo. Então o jejum é a unção que despedaça o jugo. Pode ir para o verso 7. 7. Porventura, não é também que o quê? Repartas o pão com o faminto e recolha em casa pobres desterrados, e vendo nu cubras e não esconda daquele que é da tua carne. Gente, você sabe o que você acabou de ler aí? A igreja primitiva tinha uma cultura no jejum. Qual era a cultura? O jejum. Tanto tempo que você está jejuando, quantas refeições tu come no dia?
que no jejum tu não come. A Bíblia Sagrada ensina a ofertar, a dar aquilo que você não está comendo aos necessitados. Eu ensinei isso na igreja. O povo andava com cubuquinha, marmitinha dentro do carro. Aí param num sinal, toma, almoço você, toma. Você quer? Toma, para você comer. Porque na Bíblia, o jejum precisa ser acompanhado da caridade. Que coisa, irmão, isso mudou minha vida, mudou a vida da minha igreja. E olha como faz sentido. Não faz sentido? Passe a praticar. Passe a ver. Eu queria terminar, fique em pé, por favor. Passe a praticar isso. Esse irmão me perguntou, qual é seu segredo? Eu sou um praticante da vida de oração na madrugada e do jejum 2 vezes na semana, igual a igreja primitiva, quarta e sexta-feira. Vai a Deus, fala, Senhor, eu gostaria de jejuar. Vai lá, meia-noite a meio-dia, se você sai cedinho de casa, meia-noite às 14, meia-noite às 16, meia-noite às 18. Você vai ver como que a sua vida vai ter uma mudança espiritual de uma forma tremenda e sobrenatural. E se o espiritual funcionar, todo o resto funciona. Põe a mão no seu coração. Fale com Deus por 3 minutos aquilo que você ouviu no sermão e que você quer praticar, você quer colocar em prática. Senhor, nos leve além, nos leve ao lugar profundo, nos leve à nova dimensão de avivamento, a uma nova dimensão de poder, que o espírito de oração e de jejum entre em cada um desses irmãos agora. Que eles sejam convocados à madrugada, convocados à prática devocionária, que eles sejam convocados a uma vida com Cristo na prática. Em nome de Jesus. Amém.